Olá pessoal, tudo bem? Nossa primeira videoaula para nós começarmos a partir de hoje uma série de vídeos, uma série de aulas para os alunos de uma maneira geral poderem revisar o conteúdo, sejam eles do ensino fundamental ou do ensino médio, da rede pública ou privada, os meus alunos lá do IFE, os alunos do primeiro, do segundo, do terceiro semestre, aqueles alunos que já terminaram a disciplina de História, os seus cursos integrados e que querem fazer um PAV, fazer um Enem, fazer um vestibular quando terminar o oitavo semestre. Então eu acho que é importante nesses momentos de isolamento social nós termos um pouco de comprometimento com os alunos, com os estudantes, para que eles possam, de certa forma, não deixar de estudar, não deixar de pensar no seu futuro, não deixar de trabalhar a criticidade, a contextualização dos fatos. Nós estamos vendo uma série de acontecimentos relacionando as questões sanitárias, as questões econômicas, as questões políticas. Então eu acho que é muito importante nós começarmos a refletir a respeito não só desses fatos mais atuais, mas revisar os conteúdos, preparar vocês para os desafios que vocês vão enfrentar daqui para frente. Tá bem? Nossa primeira videoaula é referente à história do Brasil, o início da colonização, mais precisamente as capitanias hereditárias dos governos gerais, que se iniciaram lá em 1534 e se estende até o Mendes Sá, pelo menos é a parte que nós vamos ver nesse momento, que é 1570, quando ele morre em Salvador. E aí depois tem uma divisão administrativa no Brasil que vai anteceder um pouquinho da União Ibérica, tá bem? Então, se nós pegarmos essa imagem que foi projetada aqui, nós vamos perceber que é a imagem das capitanias hereditárias, que foi a primeira medida administrativa adotada por Portugal na sua colônia na América. Eles já haviam tido essa experiência nas Ilhas Atlânticas, Açores, Madeira, conquistadas lá no século XV, com êxito, com prosperidade. Então eles resolveram, por falta de recursos, adotar essas medidas no Brasil. E o que é importante destacar é que a realidade da colônia americana é muito diferente da realidade das Ilhas Atlânticas, como nós vamos perceber agora. Tá bem? Projetando aqui, se vocês não tiverem condições de ler, eventualmente eu posso mandar por e-mail, é só vocês me pedirem. O sistema de capitanias então foi adotado em 1534, mas contou com algumas peculiaridades. Na verdade, Portugal não tinha dinheiro, não tinha recursos para investir numa colonização. Já havia mandado o Martim Afonso de Souza em 1530 com um projeto de colonização. Fundou Vila, São Vicente, fundou o engenho do governador. Agora precisava uma máquina administrativa para a colônia. E dentro dessa perspectiva nós vamos perceber justamente a adoção das capitanias hereditárias. Certo? Vamos acompanhar aqui o slide. Foi a primeira tentativa política na colônia americana adotada por Portugal. É uma tentativa de descentralização política, porque cada capitão donatário tem relativa autonomia com relação à sua capitania. E, de certa forma, é uma tentativa descentralizadora e particular, porque os capitães donatários teriam que investir na colonização da sua capitania, na exploração da sua capitania, certo? E através da carta de doação e da carta foral, tu vai estabelecer os direitos e os deveres de cada capitão donatário. E por que as capitanias hereditárias originaram o sistema de grande propriedade, o latifúndio no Brasil? Na verdade, não existia Brasil.
Isso aqui era uma colônia de Portugal que pertencia, essas terras pertenciam a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas assinado em 1494. O que aconteceu na realidade? Eles vieram em 1500, tomaram posse, Pedro Álvares Cabral. O comércio do Oriente estava dando muito lucro, seguiram investindo no comércio oriental, tanto que nos primeiros 30 anos da história do Brasil, nós vamos perceber que é um período pré-colonizador. Não existia um projeto de colonização. Eles vão extrair o pau-brasil através do escambo com os índios, vai ter uma ameaça francesa, eles vão enviar as expedições guarda-costas do Cristóvão Jacques para expulsar esses franceses, porque o interessante para Portugal não era nem o pau-brasil, era mais a posse das terras, porque era importante tu teres o controle de uma margem e de outra do Atlântico. Através do périplo africano, os portugueses já controlavam a costa atlântica da África e precisava de uma outra margem para te ter uma tranquilidade de navegação. Quando o comércio do Oriente passa a não dar tanto lucro, começa a perder algumas praças importantes, os portugueses passam a ver o Brasil, a colônia americana, com outros olhos e mandam Martim Afonso Souza. Quais são os objetivos do Martim Afonso? Expulsar os franceses, fundar a vila, fundar o engenho e iniciar o processo de colonização. Isso se deu em 1530. 1534, quando já havia sido fundado São Vicente, quando já havia sido fundado o engenho do governador, eles resolvem adotar um sistema político descentralizado, com capitais privados, porque a coroa portuguesa não quer investir maciçamente no Brasil. Então eles vão dividir a colônia portuguesa na América em 15 capitanias, 12 capitães donatários. E esses capitães donatários, através da Carta Foral, vão ter uma série de direitos. O principal deles, que relaciona-se com a origem da propriedade privada, com a origem do latifúndio, é a doação de sesmarias. Eles podiam doar sesmarias para estimular a agricultura, para estimular a pecuária. Só que eles não iam fiscalizar. Aliás, teve capitães donatários que nem vieram para o Brasil. Agora, como eu estava dizendo para você, a realidade da colônia americana é muito diferente das Ilhas Atlânticas. E isso fez com que Portugal repensasse no futuro muito próximo a questão política da colônia americana, porque não vão prosperar, não vai dar bons frutos o sistema de capitanias hereditárias, com exceção de duas, São Vicente e Pernambuco. Mas por que as capitanias não deram certo no Brasil? Das 15 capitanias, eram 12 capitães donatários, e destas 15 capitanias, duas prosperaram. Somente duas. Está aqui o motivo do fracasso do sistema das capitanias hereditárias. Se nós formos pegar, por exemplo, a distância da metrópole com relação à colônia, a falta de recursos da coroa portuguesa, o descaso dos capitães donatários, né? A falta de comunicação interna entre as próprias capitanias, era muito mais fácil um navio sair do norte da colônia em direção a Portugal do que viajar e navegar em direção ao sul, em virtude das condições de navegabilidade, as correntes marítimas, enfim. Então tu não tinha comunicação interna, tinha falta de recursos dos capitães donatários, tu não tinha interesse, tu não tinha recurso da coroa portuguesa, né? E os próprios índios, os ameríndios, os nativos, eles reagiram com uma certa resistência, boa parte das tribos, à presença dos portugueses. Isso aconteceu no Maranhão, na capitania do Maranhão, aconteceu na capitania da Bahia, que foi transformada em capitania real. Nós vamos ver em seguida. O sistema de capitanias hereditárias fracassou no Brasil, como um todo, com exceção de duas capitanias, São Vicente e Pernambuco.
Pernambuco, em virtude do açúcar. Era uma especiaria rara na Europa na época. Quem introduziu o açúcar no continente europeu foram os árabes na Península Ibérica em 1711, a partir de 711, com Gibraltar. Então era um produto raro, eles adoçavam os alimentos com mel, usavam mel. Então eles começaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil, e Pernambuco e as capitanias do Nordeste eram muito propícias ao cultivo da cana. Solo de massapê, clima quente e úmido, chovia bastante no litoral, né? E São Vicente prosperou no primeiro momento por ser um porto, por ser uma capitania que saía muitos escravos indígenas. Os indígenas eram escravizados e conduzidos para a região do Rio da Prata. Em 1536, o Brás Cubas fundou o Porto de Santos, que era conhecido na época como o Porto dos Escravos. Então, tu tens duas realidades das capitanias. Pernambuco, em virtude do açúcar. São Vicente, em virtude do tráfico de escravos indígenas para a região do Rio da Prata. Um detalhe importante: as capitanias deixaram de ser hereditárias quando, no governo de José I, lá em 1759, o primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, transformou as capitanias hereditárias em capitanias reais. Depois, o Brasil vai ser conduzido à condição de vice-reino, né? Mas as capitanias hereditárias deixaram de existir na colônia em 1759. Isso é um detalhe importante, porque o sistema vai fracassar, certo? Mas Portugal não abandona as capitanias. O que Portugal vai fazer? Em virtude do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, em virtude do desenvolvimento da América Hispânica, em 1545 os espanhóis encontraram as minas de Potosí, no Alto Peru, hoje a Bolívia, que é na mesma linha geográfica do Brasil, próxima do Brasil. Então Portugal resolveu centralizar o poder na colônia. E de que forma Portugal vai fazer isso? Adotando os governos gerais. Vai mandar governadores gerais para a colônia. Através de um regimento, de um documento oficial, o rei Dom João III cria os governos gerais através do regimento de Almeirim. O que é isso? Bom, as capitanias não deram certo. Fracassou na maior parte delas, né? Tem os capitães donatários, alguns deles nem vieram para o Brasil. A América Hispânica está se desenvolvendo. E o que Portugal vai fazer? Vai tentar investir mais no Brasil, porque as capitanias não deram certo, porque o desenvolvimento da América Hispânica era muito forte e porque no Oriente passa a ter mais dificuldade de lucro. Então são três motivos importantíssimos para nós relacionarmos a atitude do Dom João III de centralizar o poder na colônia. É justamente as questões econômicas de Portugal. Certo? Então, se nós pegarmos aqui, tentativa de centralização política na colônia, fracasso das capitanias hereditárias, ameaça francesa, que ela nunca deixou de existir, né? Eles contrabandeavam o pau-brasil. Nesse período não tem nada a ver com a França Antártica, que eles vão invadir a Baía de Guanabara em 1555. Nós estamos em 1548 ainda, certo? Eles ameaçavam. Tu tens um rei do início do século XVI, o Dom João, o Francisco I da França. Ele vai contestar essa divisão entre Portugal e Espanha pelos tratados de divisão do Atlântico. E é justamente nesse sentido que eles vão enviar corsários, enviar piratas, contrabandear o pau-brasil. Então é sempre uma ameaça a presença dos franceses, uma ameaça para a posse das terras portuguesas, certo? Então basicamente que são os motivos que fizeram com que o governo português adotasse o sistema de capitanias hereditárias.
A estrutura administrativa do governo geral na colônia é justamente regida por um governador geral, provedor-mor, que cuida dos impostos, o ouvidor-mor da justiça, o capitão-mor, que é da segurança. Tem capitanias hereditárias que são particulares, as capitanias reais, que é pertencente ao Estado, pertencente à coroa portuguesa, que é o caso da Bahia. E no poder local, tu tens as câmaras municipais, que é uma espécie de prefeitura, governada pelos homens bons. Quem são os homens bons? Os latifundiários, aqueles que foram beneficiados com a doação de Sesmarias, certo? E o juiz ordinário quem é? É aquele que cuida dos assuntos mais da justiça local. E esse juiz ordinário normalmente era chamado de juiz de fora. Por que juiz de fora? Porque eles eram nomeados da Europa, de Portugal, não da colônia, certo? O primeiro capitão o primeiro governador geral é o Tomé de Souza, que ele governa de 1549 a 1553. Vem os primeiros jesuítas com ele. Ele funda Salvador. Ele traz as primeiras cabeças de gado, ele introduz a pecuária no Brasil. Ele traz as primeiras cabeças de gado, possivelmente da ilha de Cabo Verde, que foi conquistada pelos portugueses em 1460. Ele funda o primeiro bispado no Brasil, é o bispo Sardinha, né? E é importante a presença da igreja, porque a igreja ela estimulou as navegações, ela estimulou essa expansão marítima e comercial. Então, a partir de 1552, tu tens em Salvador o primeiro bispado, ou seja, tu tens a presença da igreja na colônia. E é importante nós destacarmos o seguinte, talvez o mais importante do Tomé de Souza. Ele vai transformar a Bahia em capitania, ele vai transformar a Bahia na sede, né? Capitania, que é a capital, né? Salvador, a capital, ele funda em 1549. Instala o primeiro bispado e traz os primeiros padres jesuítas. Os jesuítas pertencem à Companhia de Jesus, criada pelo Inácio de Loyola em 1534. Por que o Inácio, que é um militar espanhol, criou a Companhia de Jesus? Na verdade, a Igreja Católica, ela sente o baque, ela sente a perda de fiéis com o surgimento de religiões protestantes. Se nós falarmos da reforma protestante, nós temos os pré-reformadores. Então, as críticas da Igreja Católica, elas vêm oficialmente desde o início da Baixa Idade Média. Do início da Baixa Idade Média. Eu costumo relacionar os problemas que o cristianismo tem no Ocidente com as cruzadas, depois com a criação do Tribunal da Inquisição em 1231. Porque se tem Tribunal da Inquisição, tem herege, tem críticas à Igreja. Depois tu tens os pré-reformadores lá no século XV, até surgir a primeira religião protestante, em 1517, com Martim Lutero, lá no Sacro Império Romano Germânico, criando o luteranismo, a Igreja Luterana. Claro que a religião mais protestante nesse contexto é justamente a calvinista, que é criada na década de 1530 pelo João Calvino, que teve que fugir da França. Ele cria o calvinismo, que é a religião que vai justificar a usura, justificar o lucro. É a religião mais burguesa, é a que mais vai se expandir pela Europa. E sentindo a perda de fiéis, a Igreja Católica organiza uma reação ao surgimento de religiões protestantes, que é a Contra-Reforma, ou Reforma Católica. E aí, dentro dessa Reforma Católica, nós temos o Concílio de Trento, em 1545. Antes de 1545 e 1534, temos a Companhia de Jesus, criada pelo Inácio de Loyola, que é responsável pelo envio de padres jesuítas para a América, com o intuito de expandir o cristianismo. Como que eles vão expandir o cristianismo? Catequizando os índios. Então, uma função importante da Igreja, da Igreja Católica no Brasil Colônia, ela vai cuidar do ensino, né? Da domesticação
e da catequese dos índios. Domesticação é uma maneira chula de falar, né? Mas ela vai cuidar justamente da parte da catequização dos índios do ensino na colônia. Então, nesse contexto, eles vão mandar os padres jesuítas que vão, de certa forma, defender a catequese dos ameríndios e se posicionar contra aqueles que querem escravizar os índios. Isso é importante para nós compreendermos alguns conflitos que nós vamos ver, por exemplo, já no Duarte da Costa, certo? No Tomé de Souza, o que é importante só para nós voltarmos à questão do primeiro governador-geral? Fundou Salvador, padres jesuítas, primeiro bispado, início da pecuária. Tá bem? Seguindo aqui, nós vamos ter o Duarte da Costa, que vai vir mais padres jesuítas. Os primeiros que vêm é o José da Anchieta e o da Nóbrega. Vai fundar o Colégio São Paulo, que é a origem da cidade de São Paulo, em 1554. E vai ser justamente no Duarte da Costa que nós vamos ter em Salvador um problema do seu filho, o Álvaro da Costa, com o bispo Sardinha, que depois acaba voltando para Portugal e sendo morto na viagem pelos índios caetés. Qual é o problema? A questão da escravização do índio. Isso que eu estava comentando para vocês. Tem choques entre os traficantes, entre os interesses econômicos, com os interesses da igreja, que é expandir o cristianismo. E o primeiro grande exemplo desse conflito é justamente esse problema que teve entre o Álvaro da Costa e o bispo Sardinha. Tu tens ainda dois episódios importantes relacionados ao Duarte da Costa, que é a Confederação dos Tamoios, é reunião de tribos indígenas contra a dominação portuguesa. E é importante nós associarmos que Tamoio significa o primeiro do lugar. Então são tribos indígenas que estão reivindicando as terras, que estão criticando e se opondo à colonização portuguesa. Mas em contrapartida, os portugueses também se associam a outras tribos indígenas. E aí tu tens a Confederação dos Tamoios. Uma das principais tribos aliadas dos portugueses é os tupiniquins. E uma das principais tribos que se opõem à colonização portuguesa são os tupinambás, que inclusive são aliados dos franceses. Porque dentro desse contexto, a França vai organizar uma expedição para fundar uma colônia com liberdade religiosa. Porque na França, os huguenotes, que são os calvinistas franceses, e os católicos estão em conflito religioso. Então tu tens uma série de conflitos religiosos na França para tentar amenizar esse problema religioso, desses conflitos, dessas batalhas religiosas. O governo francês, através do Coligny e o Villegnon, ele vai tentar criar uma colônia protestante. Aliás, uma colônia com liberdade religiosa, que é a França Antártica. Eles vão invadir a Baía de Guanabara em 1555 e vão se aliar aos tamoios. Vão dar armas de fogo para os tamoios. E aí o Duarte da Costa é sucedido pelo Mendes Sá, e o Mendes Sá é desses problemas que ocorreram, que começaram no governo do Duarte da Costa, que é a Confederação dos Tamoios, que é a França Antártica. Um outro detalhe importante que nós temos que destacar aqui é que São Paulo, Colégio São Paulo, depois de São Paulo, vai ser importante porque ela vai, de certa forma, ser o cenário, seu local, em que as bandeiras vão se introduzir em direção ao interior, para justamente depois, na crise do açúcar, eles terem a descoberta dos metais preciosos. Vão ser as bandeiras de São Paulo que vão surgir, certo?
Então nós temos a partir de 1554 a fundação do Colégio São Paulo, que vai dar origem à cidade. Seguindo aqui, Mendes Sá. Esse cara vai expulsar os franceses e pacificar os tamoios. Na expulsão dos franceses, especialmente, ele vai receber a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá e vai fundar uma fortificação na Baía de Guanabara, que é o São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565. A cidade do Rio de Janeiro se origina na expulsão dos franceses, quando os portugueses, comandados pelo Mendes Sá e pelo Estácio de Sá, resolvem acabar com a França Antártica, certo? Então ele vai acabar expulsando os franceses com a ajuda do seu sobrinho. E nessas batalhas de expulsão dos franceses, temos um episódio, o Araribóia, é um chefe dos Temeninós, que é uma tribo indígena que se associa, que se liga, que é auxiliada pelos portugueses, que combate os tamoios. O Araribóia recebe como uma recompensa por combater os tamoios uma parte das terras do outro lado da Baía de Guanabara, que vai dar origem à cidade de Niterói. Então, nós temos ali o início da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói, justamente relacionado com a Confederação dos Tamoios, que perde muita força quando os franceses são expulsos. Porque eles ajudavam os índios, eles contribuíam com armas de fogo e tal, eles eram aliados de algumas tribos indígenas. E, evidentemente, quando eles são expulsos, a Confederação dos Tamoios perde muita força. E aí os padres jesuítas, eles conseguem negociar a paz de Peruíque, que é a pacificação da Guerra dos Tamoios, certo? O quarto governador-geral, quando está se deslocando para o Brasil em 1570, o Luís de Vasconcelos, ele é morto por corsários franceses, e o Mendes Sá governa o Brasil até 1572, quando ele morre na Bahia. A partir de 1572, tu tens uma divisão administrativa no Brasil. A colônia é muito grande, é muito expansiva. Então eles resolvem criar o governo do norte e o governo do sul. Governo do norte, capital Salvador, governo do sul, capital no Rio de Janeiro. Observem aqui, por favor. O mapa não está muito legível, mas o governo do norte, capital em Salvador, e o governo do sul, capital no Rio de Janeiro. Essa divisão não é em 73, é em 72 e vai até 78. Certo? Depois nós temos uma outra divisão do Brasil, mas aí é um assunto para uma outra oportunidade, que é a divisão do Estado do Maranhão e Estado do Brasil, que vai de 1621 a 1774, 75. Tá bem? Agradeço a vocês pela atenção, espero que tenha contribuído com algumas informações a respeito desses primeiros momentos da história do Brasil colonial, com as capitanias hereditárias dos governos gerais. Muito obrigado.